Depois de falar das cidades inteligentes, agora a gente foca no financiamento. Esse é o tema do nosso painel, que fala também sobre empreendedorismo, competitividade e finanças. Para mediar esse terceiro painel, eu convido ao palco Marcos Mendes, coordenador de capitalização e serviços financeiros do Sebrae RJ. Esse painel também será composto, terá a participação de Antony Valério, gerente de agência do Sicredi Paranapanema Petrópolis, Bruno Souza, coordenador regional Sebrae Serrana 2, Fernanda Neves, primeira-dama de Niterói e coordenadora do programa Niterói por Elas. Por favor, peço aos participantes desse nosso terceiro painel que cheguem ao palco e agradecendo mais uma vez ao público presente. Muito obrigada, gente. Alô, som. Marcos, com você. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela presença e a confiança em mais um Conecta, Sebrae Facerj, e fazendo aqui na cidade do meu amigo Bruno e também do meu diretor Marcelo Fiorini, que acabou de mediar aqui o painel. Eu me chamo Marcos, estou como responsável sobre soluções financeiras do Sebrae Rio de Janeiro, onde a gente fala de crédito, produtos e serviços voltado para os empreendedores, micro e pequenas empresas, é o ponto focal do Sebrae. E a gente então aqui vai falar sobre finanças, competitividade, também um pouquinho de políticas públicas com a Fernanda Neves, que é da cidade de Niterói, tem vasto conhecimento também e vai nos ajudar bastante aqui nessa manhã. Tá? Bom, pode começar pelas damas, Bruno? Você deixa? Beleza. Obrigada pelo cavalheirismo. Bom, Fernanda, traz para a gente assim, o que hoje, da cidade onde você reside, trabalha, né, o que tem sido feito pelo governo municipal para destravar a burocracia, para desenvolver os pequenos negócios e principalmente no assunto crédito, né? Que hoje muitas das micro e pequenas empresas, pelo menos no Sebrae, cada 10 assuntos, 11, eu brinco, que são crédito e finanças. Então, o que Niterói tem feito aí para destravar um pouco e dar, de fato, crédito para a micro e pequena empresa? Bom, primeiro, bom dia. Nós chegamos a meio-dia ainda, ao Marcos, ao Bruno, ao Antony, né, e a todos que estão aqui presentes. Eu vou falar um pouco mais de política pública. Já até que era um painel anterior, me identifiquei muito com as falas aqui, mas é fundamental que a gente entenda a importância nesse ecossistema do papel das prefeituras e dos governos locais. Então, em relação à questão do crédito, acho que, antes de falar do crédito, a gente tem que falar o que antecede, né? Para você ter uma política de crédito, você precisa entender a sua cidade, você precisa entender o seu território, você precisa estabelecer um planejamento estratégico para que você entenda onde investir, como investir, quais são as suas vocações, quais são os vetores fundamentais. Por exemplo, em Niterói é muito diferente da região serrana na economia do mar. Nós temos a economia azul, a economia do mar, é um vetor nosso fundamental. Então, nós temos Friburgo, que eu estava conversando, né? Nós temos lá a questão do setor de moda íntima, aqui da malharia, que nós estamos com muita dificuldade, né? Com decréscimo. Mas entender e fazer esse planejamento, eu acho que é o primeiro passo. Depois, você desburocratizar. Em Niterói, nós fizemos todo um trabalho de desburocratização. Em relação a especificamente do crédito, nós temos alguns projetos, né? Um projeto mais recente é o Niterói Empreendedora, que é um incentivo, uma indução direta do poder público para as empresas, pequenas, médias empresas e MEIs, né? Microempreendedor. Hoje, na Prefeitura de Niterói, nosso prefeito Rodrigo Neves, ele determinou 250 milhões de liberados para incentivo direto. A gente, nessa parceria, a gente conta com o próprio Sebrae, que faz a capacitação das empresas nesse percurso, e nós estamos, através da Secretaria de Desenvolvimento, nós estamos aqui com o nosso subsecretário, o Igor, que também é da CIERJ, também é da Facerj, né? A gente investe diretamente o recurso para as empresas, tanto para inovação, quanto para ampliação dos seus negócios,
e esse recurso tem uma carência de 12 meses, depois tem 36 meses para pagar sem juros. Então, é um investimento direto do município, entendendo, né, que a gente precisa prosperar. Nosso principal lema da Prefeitura de Niterói é o melhor lugar para se viver, prosperar e ser feliz. Mas essa prosperidade precisa ser para todas as pessoas. Então, entender o papel do setor produtivo, da economia urbana da cidade, do comércio, é fundamental. Por isso, uma ingestão direta nesse segmento, como também no Refis, por exemplo, para a indústria naval de Niterói, que é um ativo nosso, fazendo todo um refinanciamento da dívida, abrindo mão de juros, de multas, e fazendo um refinanciamento em 20 anos, para que o setor naval possa restabelecer, gerar emprego, fazer a economia girar. Então, nós temos várias linhas em Niterói de crédito, essas duas eu acho que nesse primeiro momento citá-las, mas a gente tem economia criativa, né, economia solidária, editais públicos de incentivo direto à economia solidária, né, nós temos propostas para a questão das mulheres, que é uma pauta que eu coordeno. Então, para começar, acho que me apresentar, né, sou a primeira-dama, gestora do Escritório de Direitos e Cuidados, e a gente está nessa caminhada há muitos anos, fazendo realmente esse planejamento. Eu até trouxe, não poderia, a gente está lançando na quarta-feira, é o Niterói que queremos, com planejamento estratégico para 2050. Nós estamos na Prefeitura desde 2013, e em 2013 nós fizemos o Niterói que queremos 2033. Nós estamos em 2025, como vai? Tudo bom, querido? Nós estamos em 2025 e nós atingimos quase 90% do que tinha sido planejado em 2013. Então, quando você tem uma orientação de onde você quer crescer, a gente fez um investimento numa região que não se tinha investimento, que era uma região oceânica da cidade. Agora nós estamos revitalizando o centro da cidade, com incentivo direto para as empresas no centro, porque é isso, você tem um planejamento, você sabe onde quer chegar. Então, acho que antes do crédito, você tem que entender o seu cenário. Perfeito, Fernanda. Você falou de planejamento, falou de escala, a própria Prefeitura como vetor também, indutor do crescimento da cidade de Niterói. Acho que isso poderia até ser replicado também para outras cidades. Então, é um grande case aí, a cidade empreendedora, e os demais eixos que você trouxe também, depois a gente pode discorrer aqui nessa manhã. Bom, agora trazendo para o amigo aqui do Sicredi, o Antony, né? Mais uma vez, obrigado pela parceria do Sicredi. O Sicredi é um dos operadores do Fundo de Aval à Micro e Pequena Empresa, o FAMP, que garante até 80% do crédito para homens e 100% para as mulheres. Então, o Sicredi é um grande parceiro do Sebrae já de longa data. Mas, Antony, trazendo a tua experiência, né, do Sicredi Paranapanema, e você vindo também de outro estado, o que você tem encontrado aqui na cidade de Petrópolis e municípios vizinhos que vocês atendem, né? Qual é a maior dificuldade que vocês estão enxergando na questão do crédito propriamente dito? Como o empreendedor chega para vocês? O que você poderia dar de orientação para a gente performar melhor nessa questão do acesso ao crédito, para se tornar o micro e pequena empresa também mais competitivo e ter, de fato, acesso ao crédito, né? 90% das micro e pequenas empresas que, de fato, geram emprego e renda em nosso país. Então, qual é o olhar que o Sicredi hoje tem? E trazendo o gancho que a Fernanda trouxe anteriormente, tem a questão do cooperativismo, né? Como é que o Sicredi trabalha, o que vocês fazem? E toca para a gente essa questão do cooperativismo, que é muito importante, até para a gente disseminar esse conhecimento. Marcos, Bruno, Fernanda, colegas, bom dia a todos. Na verdade, a gente vê como o empreendedor, desde o pequeno até o maior, uma grande... Não digo erro, mas sim algum gap, que é aquele buscar o crédito na hora que as coisas se apertaram, na hora que é para pagar algum incêndio, e aí ele não tem um poder de barganha muito grande, ele fica sujeito a taxas maiores, a condições que às vezes podem atrapalhar ele no negócio. A gente costuma falar muito aí que o nosso diferencial hoje, que é algo natural, né, intrínseco nosso, que é a proximidade. Hoje a gente não trabalha só pensando e olhando ali num banco de dados, que é importante sim, né? A gente está aí junto com a nossa tecnologia cada vez mais pujante, mas sim, não pode faltar a proximidade, que é estando dentro do negócio do nosso associado, que é o cliente que vocês conhecem, entendendo um pouquinho mais das suas dores, do seu fluxo de caixa, que é muito importante,
E ali, junto com ele, sim, não só sermos o gerente da conta dele, e sim sermos ali consultores do negócio dele e junto tomarmos decisões, poder dar caminhos para ele poder estar realmente vendo se faz sentido ou não, para ele se preparar. Acredito que para tomar um crédito, são 2 tipos de crédito, né? Hoje eu vejo ali o crédito como algo que pode ser um investimento, um crédito bom, que ele vai aumentar as receitas dele, o faturamento, que é algo que vai ajudar muito. E, infelizmente, tem o crédito ruim, que é aquele que ele se enrolou, que ele deixou para a última hora, e aí ele pega para tomar realmente ali, para pagar esse incêndio, isso. E aí vai ser uma bola de neve. Em vez de ajudá-lo, vai aumentar ali a despesa dele mensal, ele não vai aumentar seu faturamento, sua receita, e aí é o início do fim. Então, acredito que essa proximidade é fundamental para a gente junto tomar decisões, não deixar somente o empreendedor e nós ali conseguir estruturar. Às vezes, não, pode ser que ao invés de o empresário achar, poxa, né, não me deu a mão, mas esse não é para ajudar. Espera lá, acho que o momento agora não é de tomar um crédito, o momento é da gente entender, de se estruturar, de ver seu fluxo de caixa, o que a gente pode diminuir aí de despesa, para a gente, daqui a alguns meses, tomar um crédito e você conseguir ter uma taxa melhor, já aproveitando o gancho do FAMP, que é muito importante, igual você mesmo falou, a gente tem ali o FAMP até 80% e para mulheres 100%. Para o empresário, principalmente ele que está começando, que não tem ali seus bens, que não tem uma estrutura, para você conseguir negociar um crédito com taxas de juros mais atrativas, geralmente a instituição financeira pede ali uma garantia, e aí o FAMP vem para ajudá-lo nesse momento, juntamente conosco, com uma taxa mais atrativa e conseguir realmente ali acesso a essa linha de crédito, que é muito boa, que a gente vem atuando em parceria muito boa com o Bruno, com o Sebrae aqui em Petrópolis, e ajudando bastante empreendedores. Perfeito, Antônio. E agora trazendo aqui para o anfitrião da casa, né, o Bruno. Bruno, juntando o que a Fernanda disse, né, de políticas públicas, o Antônio agora traz a questão do aspecto ao crédito, né, como o Sebrae se junta nesse ecossistema e que, de fato, faz a diferença para a micro e pequena empresa no território de Petrópolis e Teresópolis, que você atua também, e São José do Vale do Rio Preto. Ótimo, Marcos. Bom, falar antes do horário de almoço aqui é um desafio, né? O estômago está gritando para todo mundo, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo. Eu queria pedir uma salva de palmas para o doutor Evandro. O doutor Evandro foi um dos primeiros funcionários do Sebrae. Por favor, doutor Evandro. Então, o Sebrae completa mais de 50 anos e essa história começou lá com o doutor Evandro. Parabéns, obrigado pela presença. Hoje o Sebrae é uma das 4 marcas mais valiosas do Brasil, posicionamento de marca bem adequado. E essa história começou lá atrás com o senhor. Muito obrigado, doutor Evandro. Nosso 01. Nosso 01. Obrigado pela presença. E aí, Marcos, respondendo você, foi lançada uma pesquisa recentemente pelo Sebrae, em parceria com a Associação Nacional de Empreendedores, que ele fala que no Brasil nós temos 90 milhões de empreendedores ou candidatos a empreendedores. Desse número, 47 milhões já estão empreendendo e 43 milhões pretendem empreender nos próximos 3 anos. O Brasil é uma potência em empreendedorismo. E chama atenção também alguns detalhes dessa pesquisa. Ela cita que, do público que quer empreender, desses 43%, mais da metade tem mais de 45 anos. Então, a gente está pegando um público sênior, já consolidado, que está buscando uma outra atividade. E a gente tem na outra ponta do público que já está empreendendo, nesses 47 milhões, boa parte, ou seja, 40% desse universo, é formado por jovens, que a gente classifica entre 18 a 30 anos. E a iniciativa desse jovem não é só o retorno financeiro, eles empreendem por propósito. Eles querem criar algo que, de fato, possam mudar a realidade do seu local. E o Sebrae se conecta com o empreendedorismo com diversas ferramentas, com projetos, com ações, com capacitações. Eu sempre acho que as capacitações são um elemento fundamental para a abertura de qualquer negócio, para o planejamento dele. Tem alguns cases de sucesso aqui da nossa região que me chamam muito a atenção. Tem vários, né? Mas assim, eu tenho 2 em especiais que eu gosto de sempre destacar. Eu tinha visto aqui o Renato e o Gustavo da Vegzilla, não sei se eles ainda estão aqui. Eles estavam aqui mais cedo. Eles se conectaram através do Empretec, que é um seminário que o Sebrae realiza,
que é um seminário da ONU, da Organização das Nações Unidas, que trabalha as principais características de comportamento do empreendedor de sucesso. Renato era do Rio de Janeiro, veio para Petrópolis. Gustavo era do Rio, veio para Petrópolis, conheceu o Renato aqui no seminário Empretec. Os dois juntos resolveram montar a Vegzilla, que trabalha produtos de origem vegetal, e é um sucesso aqui na cidade. Eu tenho também o caso da IEL Vacina, que é de uma professora da FASE, da Isa. Isa coordenou o curso de enfermagem na FASE, queria empreender há muito tempo, mas há certo receio em empreender, né? A gente sempre fica preocupado dos fatores socioeconômicos, do momento, do recurso próprio que vai ser investido. A gente abre um negócio com uma certeza, que é uma dívida. E você vai trabalhar para recuperar esse investimento ao longo da jornada. Isa também participou do Empretec, trabalhou essas características de comportamento do empreendedor e montou a IEL, que está sendo um sucesso aqui na cidade. E aí, como eu falei do Empretec, eu quero até prestigiar as pessoas que estão aqui presentes. A gente vai fazer o sorteio de uma bolsa do Empretec no estande do Sebrae. Então, quem quiser participar, entra lá, se cadastra, conhece um pouco mais, que é um seminário excelente que trabalha essas características de comportamento. Porque a gente sempre fala que ter técnicas e ferramentas é importante, mas se a gente não mudar comportamento, a gente não muda a nossa realidade. Quantos de nós aqui, na virada do ano, a gente não fala, ano que vem eu vou mudar isso, eu vou fazer um novo planejamento, eu vou melhorar a minha alimentação, mas é uma promessa vaga. Se a gente não tem atitude, se a gente não muda o comportamento, a gente não chega aonde a gente quer chegar. Então, eu sempre destaco que o empreendedorismo, ele precisa seguir de uma ação concreta. A gente não tem empreendedores natos, a gente vai desenvolvendo esse caminho em conjunto e a gente vai potencializando a característica de cada um deles. Muito bem, Bruno. Obrigado aí. Quem aqui já empreende? Levanta a mão, por favor. É isso. 85% aí da plateia já empreende, então assim, a gente está se conectando com vocês também, e o Sebrae está aqui de portas abertas também para recebê-los e também ir até a empresa de vocês também para entender melhor o seu negócio e trazer os produtos e soluções do Sebrae, que muitos, na sua grande maioria também, são serviços e produtos gratuitos, né? Mas eu volto ali para a primeira-dama, Fernanda. Fernanda, o que Niterói tem feito em termos de desburocratização para que a gente tenha mais geração de emprego, mais geração de renda e, principalmente, criação de novos negócios, né? Como eu falei anteriormente, 90% dos micro e pequenas empresas são geradoras de emprego e renda em nosso país. Então, como é que está o ambiente de negócio da cidade onde você toca e também o que poderia ser feito para a gente replicar esse modelo que vocês estão atuando? Você trouxe aí o planejamento estratégico, acho que é o Niterói que queremos, né? O que vocês pensaram aí dentro desse livrinho que você já pode trazer aqui como spoiler aqui para primeira mão para o pessoal de Petrópolis? Bom, gente, na verdade, acho que a desburocratização, acho que não é nem assim urgente, né? Já passou do tempo. Quando nós entramos na prefeitura em 2013, nós tínhamos nenhum sistema instalado. Só para você pensar em termos, só para situar como é que era o setor público, né? Nós tínhamos 8 folhas de pagamentos que se sobrepunham. E eu estou falando para interno, imagina para fora. Então, para uma pessoa retirar um alvará, para abrir um pequeno negócio, médio, demorava meses. E aí você facilita também coisas erradas nesse processo de meses, né? Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi justamente desburocratizar, criar a Casa do Empreendedor, facilitar o alvará ágil, com sistema facilitado, com um portal de serviços. Isso gerou, inclusive, para Niterói, o prefeito empreendedor, né, estadual e depois nacional. Então, nós fizemos esse trabalho logo assim que entramos. E, com isso, a gente vem num crescente das empresas da cidade. E aí eu quero trazer um pouco para o trabalho que a gente desenvolve com as mulheres. Tem várias mulheres que levantaram a mão aqui como empreendedoras. E o empreendedorismo, que é um novo modelo e uma nova forma de pensar o mundo do trabalho, né? A gente tem hoje um processo até que eu não concordo, eu acho que tem os seus lugares, até porque tem um perfil para empreender. Então, nós temos CLT e as pessoas ainda... Hoje, nós estamos vendo uma juventude negar a CLT, né? Empreender não é algo para todos. Eu penso assim, posso estar equivocada. O Empretec, eu acho que ele mostra muito isso claramente, né? Tivemos uma amiga que, a Sebrae, à época, né, nessa parceria, algumas vagas para as mulheres e
E não deu certo, ela não conseguiu lá desenvolver o produto e vender o produto, enfim. Porque existe, eu acho que, um perfil empreendedor. O que a cidade tem que fazer é promover um sistema e um ambiente para que os negócios floresçam. E, especialmente, quando a gente fala das mulheres, nós criamos todo um projeto, porque nós estamos, infelizmente, no momento, né, ainda, apesar de estarmos em 2026, onde a violência de gênero é muito forte, e em Niterói nós começamos a trabalhar, além da construção de acolhimento, de fortalecimento real. Precisamos gerar renda, é preciso ter autonomia econômica. E para as mulheres o empreendedorismo é um caminho, porque facilita ali a organização do tempo, da gestão do tempo. Então nós criamos em parceria com a Cierge abriu o seu espaço, né, nos cedendo um espaço onde nós montamos um cowork público voltado para as mulheres, sala de reuniões públicas, espaço colaborativo de vendas e uma capacitação, porque aí é onde você consegue ver os talentos e as vocações, uma capacitação chamada Mulher Líder, onde já passaram mais de 600 mulheres, estamos na 10ª turma, mais de 700 mulheres, estamos na 10ª turma, e ali a gente tem quem já possui um negócio formalizado ou não, né, pode ser uma boleira, uma bordadeira, enfim, e você também consegue pegar o pulo do gato com as mulheres que já estão com seus negócios ali, a gente fala capital semente, e aí a gente, dentro da prefeitura, consegue uma ação intersetorial e orientando estas mulheres, com, por exemplo, dentro do Niterói por Elas, a Secretaria de Fazenda, que tem um programa Fazendo por Elas, onde entra com toda a parte de regularização fiscal e de capacitação para entender, gerir os negócios, e aí o SEBRAE na mentoria, grupos empreendedores da própria cidade, nós temos na cidade o grupo Somos Empreendedoras, né, que lá dentro do Somos nós criamos uma parceria das já empresárias bem-sucedidas da cidade, monitorarem e mentorarem as nossas mulheres iniciantes, que vieram muitas vezes de uma situação de violência ou vulnerabilidade. Então, a gente cria para essas mulheres uma ambiência muito favorável aos negócios. E temos casos de sucesso também que nos inspiram e nos motivam, porque o sucesso ele vem, né, assim, sendo bem trabalhado, criando oportunidade, criando as condições objetivas, a prefeitura induzindo, né, acho que não é um papel exclusivo da prefeitura, a gente tem instituições que fazem isso, mas a prefeitura precisa compreender o seu papel nessa história, e a gente fica muito feliz porque a gente tem feito essa desburocratização, essa facilitação de negócios, e também em especial para as nossas mulheres. Bom, excelente. Anthony, a gente sabe que o dinheiro está aí no mercado, né? O dinheiro existe, o negócio do Sicredi, dos negócios é, de fato, fazer com que você desenvolva, né, a economia local por meio dos produtos e serviços que o Sicredi possui. Mas, na sua visão, assim, o dinheiro existe, mas a percepção que o público talvez tenha é que ele não chegue, né? Ou seja, eu vou até uma instituição financeira e, muitas das vezes, o meu crédito é negado, assim. Na sua visão, falta o quê? Falta uma preparação melhor desse empresário, um entendimento melhor do sistema financeiro? O que a gente poderia fazer de melhor para que, de fato, o dinheiro chegue para quem empreende, né? E a gente sabe que também existe uma dificuldade grande para quem está começando o negócio hoje, ou só tem um mês de abertura de empresa, o crédito ele não chega de fato. Então, como é que você vê na visão do Sicredi, como vocês oportunizam isso de forma para que o dinheiro chegue para quem realmente precisa e quer empreender? Marcos, eu até aproveito e puxo o gancho da minha primeira pergunta que eu respondi, que tem tudo a ver, né? O dinheiro está aí, com certeza temos, sim, só que, poxa, por que às vezes eu recebo um não? Por que às vezes é tão difícil conseguir um empréstimo? Eu acredito ali que falta a parte de ambos os lados, sim, tá? Trazer responsabilidade para nós, instituição financeira, juntamente com o empresário. De que maneira a gente, tornando a falar, proximidade, a gente vai conseguir entender melhor o negócio do associado, do cliente, enfim, e vai conseguir ali ver o que vai fazer sentido para ele, o empresário, ter essa sabedoria, né? Entender realmente o negócio dele, entender o fluxo de caixa dele, ter um faturamento comprovado, saber separar o CPF do CNPJ, muito importante.
e aí sim saber se realmente esse crédito vai fazer sentido. Não foge muito do que eu disse, enfim, realmente é essa proximidade, não é uma case que vem nos ajudando muito a ter esse crescimento tão exponencial que o Sicredi está tendo, que a cada 2 dias que se passa no Brasil se abre uma agência nossa. Por quê? Porque a gente consegue realmente ter esses negócios sustentáveis e ajudar o empreendedor da maneira que é com essa proximidade. E a palavra-chave é proximidade, pessoal. A gente tendo aí essa parceria, essa transparência da parte do empreendedor conosco e essa entender para atender nosso, com certeza as coisas vão fluir de uma maneira muito boa. É assim, na sua visão, Anthony, qual o diferencial da cooperativa? Assim, até porque, como é que funciona uma cooperativa? De repente, traz para a gente uma visão geral de como vocês operam, diferente do sistema financeiro nacional, dos bancos comerciais. O que é uma cooperativa? O que fica aqui na região? Como é que vocês funcionam? Né? Vocês estão com stand aqui também. Então, como é que faz para achar vocês, procurar vocês, o endereço? Marcos, o nosso endereço é Rua Marechal Deodoro, 50, ali no edifício Monsenhor Gentil, descendo a rua do Pátio, Petrópolis. O diferencial da cooperativa é que você não é só cliente. Você, na hora que você passa aquela porta giratória ou o gerente chega para te atender, você não é visto somente como um cifrão, como alguém que vai dar receita para nós. Você é visto como uma pessoa, você é visto como associado. No Sicredi, você também é dono do negócio. Parte dos nossos lucros, eles retornam para vocês. Então, temos mais de 300 soluções e produtos financeiros, tornando a falar que temos junto com o Sebrae e o FAMP, que é um produto muito bom, então a gente tem que estar falando, sim. A gente trabalha aí atendendo todos os públicos, desde o CLT, que a gente comentou, o empresário, o MEI, até o grande empresário, produtor rural, que às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? Poxa, o Sicredi é só para produtor, o Sicredi é só para empresário. Cada um tem uma dúvida, trabalhamos com investimentos, enfim, a gente tem aí um leque muito completo para estar atendendo aí Petrópolis. E aí um diferencial, você até falou no começo, né? A gente busca muito prosperar aonde a gente tem agência. Temos, a gente tem agência em Nova... Isso, pessoal, para conhecer a gente, nossa zona de atuação aqui na região serrana, a gente tem em Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, e o nosso crescimento está tão amplo, tão rápido, que em Friburgo a gente não tem nem 3 anos de agência e a gente já está abrindo mais uma nova agência lá. Em Teresópolis, nem 2 anos estamos abrindo. Na última assembleia nossa, que a gente tem uma assembleia onde os associados vão, a gente presta conta, porque são donos também, né? E aí o pessoal já pediu agência em Itaipava, na Posse, e aí com certeza já está sendo avaliado pelo nosso presidente. Perfeito, né? Depois mando um abraço para o Rafael, que tive com ele em Curitiba recentemente, um grande parceiro, o Sicredi de Sebrae. Bruno, falando em negócios de sucesso, né, empresários que prosperam, até porque Petrópolis tem um enorme potencial de crescimento, desenvolvimento econômico. Você, enquanto hoje como coordenador do Sebrae, juntamente com a sua excelente equipe, o que vocês têm visto do mercado que hoje, das empresas de sucesso aqui de Petrópolis, o que elas poderiam deixar de exemplo, o que elas fazem de diferente, né? Tem essa conexão mais próxima do Sebrae, são empresas que estão já sendo atendidas pelos analistas do Sebrae, como é que, o que elas se conectam, por que elas prosperam aqui dentro do território e se expandem também a nível Brasil? Perfeito, Marcos. Ficar olhando esse relógio aqui é desesperador. Não, Marcelo roubou o nosso tempo. Porque surgem vários temas aqui. Fernanda foi brilhante quando ela falou do papel do poder público na indução do empreendedorismo. Aqui em Petrópolis nós temos a Sala do Empreendedor também, que o Sebrae capacitou para ser a casa do empreendedor local, onde ele vai lá, vai fazer sua formalização, vai tirar suas dúvidas. Tem as capacitações que o Sebrae oferece nessa Sala do Empreendedor, orientação do tipo de negócio, qual é o melhor local para que esse negócio possa ser aberto de acordo com a lei de zoneamento local. Então, eu acho sim, Fernanda, que o poder público não é o único responsável, mas ele é um indutor importantíssimo nesse processo. Te parabenizo pelo trabalho que está sendo realizado. Quando o Anthony fala aqui um pouquinho do acesso a crédito, eu lembro de uma palestra que eu participei, que eles citam que o crédito pode ser o remédio ou o veneno, depende da dose. Então, muitas vezes, um não que você toma do agente financeiro é para te proteger, porque ele não conseguiu identificar em você garantias para que você possa operar esse crédito.
E aí que entra o FAMP, né, Marcos, da sua coordenação, que é o Fundo de Aval da Micro e Pequena Empresa, que o SEBRAE tenta ofertar essas garantias. A gente também tem alguns programas de consultoria gratuitos, que nós chamamos de agente de crédito. Esse empresário que quer tomar o crédito, que quer investir, que quer inovar no seu negócio, ele pode participar dessa consultoria gratuita conosco para a gente fazer esse planejamento financeiro, para que ele esteja mais pronto e melhor preparado para esse crédito que a gente chama de crédito consciente. Agora, respondendo de forma objetiva a sua pergunta, Marcos, eu percebo que os empresários que prosperam são empresários que eles não param diante dos desafios. Primeiro, que eles não trabalham sozinhos, eles entendem isso que está acontecendo aqui, que eles precisam trabalhar de forma coletiva, se conectando com associações comerciais, com o SEBRAE, com instituições financeiras. Havia um medo muito grande do empresário falar com alguém sobre seus problemas financeiros, né? E ele precisa se abrir, ele precisa falar, ele precisa se conectar, buscar orientação, conhecimento, planejamento. A gente, no Brasil, a gente tem o hábito muito do fazejamento, né? A gente vai fazendo e depois vai corrigindo a rota. Fazer é importante, tirar do papel é importante, mas a gente precisa planejar, a gente precisa organizar melhor essa estrutura de negócios. E eu vejo também como sucesso um ponto importantíssimo. Os empresários que tiveram sucesso no passado não podem se basear nesse sucesso para garantir o resultado do futuro. O mercado muda, o consumidor muda, a dinâmica de mercado muda o tempo todo e esse empresário precisa estar antenado. Aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, não cabe mais. A gente precisa estar antenado nas novas tendências e oportunidades de negócio e como o nosso negócio se conecta com essas oportunidades. Bom, perfeito. A gente já tem mais 5 minutos, né? Pode? Para as considerações finais aqui, sem réplica, tréplica, né? Mas num ambiente muito favorável e prazeroso de estar aqui batendo esse papo aqui. Bom, Fernanda, então, assim, já te agradecendo aí grandiosamente pela sua presença, pela explanação e te parabenizar, juntamente parabenizo o prefeito pelo excelente trabalho que tem sido feito na cidade de Niterói. O SEBRAE é um parceiro por meio do agente de crédito e finanças, né? Então a gente presta consultoria gratuita de orientação, que muitas das vezes o crédito ele pode ser como remédio, se dado de forma errada, pode matar o paciente, que no caso é a empresa. Então o SEBRAE também está juntamente com vocês lá para orientar, capacitar e fazer com que, de fato, o Niterói Empreendedora seja ainda mais sucesso e reverbere o crédito chegue para a minha pequena empresa. Então, eu queria das suas considerações finais aí, 1 minuto, né, Lívia? 1 minuto, para que você possa, então, dar o seu recado final, trazer, de repente, estou tentando te instigar aí para trazer um pouquinho mais desse livro aí do Niterói que queremos, mas que possa ser feito aqui também para a cidade de Petrópolis, que coisas boas a gente deve copiar, né, pessoal? Então, porque isso até o empreendedor também tem coisas boas para a gente copiar, replicar e, claro, melhorar também, se for o caso. Por favor. Obrigada, gente. Primeiro, agradecer ao presidente Robson também por esse convite. Vai virar niteroense, não sei se vocês sabem. Eu tenho família em Petrópolis, meu pai é petropolitano, né, família Sixel, então é sempre uma alegria estar aqui e eu fico muito feliz por esse convite. Eu ia falar de um outro desafio, mas você pediu para eu falar daqui. Fica à vontade, o tempo é seu, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que pensar que um pouco do que você falou, trouxe, Bruno, que houve uma mudança na perspectiva dos negócios, né? Nós tivemos uma pandemia. Parece que a gente esquece, né, que foi ontem, assim. Mas nós passamos por uma pandemia que mudou o processo de consumo. Eu mesma era uma pessoa que não comprava absolutamente nada por internet. Nada, zero. E hoje eu faço várias das minhas compras online. E isso foi um processo que mudou e transformou, né? E se eu pensar aqui em Petrópolis, e aí eu tenho memória afetiva de infância, com malharia de família, né? Todo esse resgate, e como era a potência da Rua Tereza, minha família do Bingen, então toda aquela região do Polo Bingen, que hoje você tem que pensar como que a gente pode se reinventar, né? O poder público fazendo incentivo, e aí tem a ver com isso aqui, com o planejamento, mas como que as próprias empresas precisam buscar esse novo modelo, né? Como conciliar a presença no digital com a presença física, o que você pode agregar ao seu consumidor dentro do seu negócio. Eu acho que é um desafio. Em Niterói, o nosso desafio nesse planejamento estratégico para os próximos momentos,
além do investimento no capital humano, que quando você pensa, tem que pensar os ativos que já existem na cidade, nós temos 2 grandes vetores de desenvolvimento. Um é o setor do turismo, e aí versa muito, não só com Petrópolis, mas com toda a região serrana. Nós podemos e devemos, o Rio de Janeiro, que é uma grande porta, mas fica muito centrado na capital, ou faz o movimento pendular de uma diária, né? É uma diária em Petrópolis e volta para o Rio, ou uma diária em Niterói e volta para o Rio. A gente precisa que esse turismo permaneça nas nossas cidades. Então, o vetor do turismo é um vetor grande para o nosso desenvolvimento para os próximos 25 anos. Já estamos trabalhando nisso. E um outro foi falado um pouquinho no painel anterior, que é o eixo da tecnologia. Né? Niterói está investindo bastante na questão da tecnologia, criando lá em Niterói uma cantareira, que é uma estação para negócios, para fomento, né, junto com a Firjan, um outro grande instituição parceira fundamental nessa perspectiva. E ali a gente vai ter, Petrópolis já tem, né, o computador quântico, nós teremos em Niterói, e pensar também esses negócios, principalmente quem quer empreender na juventude, as startups, enfim, eu acho que são os 2 grandes movimentos que Niterói tem feito. Né? Garantir o que já existe, que um comércio vivo, um centro da cidade revitalizado, vivo, e isso a gente garantiu porque na pandemia, em Niterói, nós não fizemos aquela falsa discussão, ou salva a vida ou salva a economia. Né? Existia, acho que no Brasil, um pouco, e aqui em Petrópolis, houve uma resistência para fechar os negócios, porque é muito medo, né? Como é que eu fecho, não posso vender? E em Niterói a gente fechou muito rapidamente. A notícia da pandemia chegou numa sexta-feira e nós fechamos, porque foi em Niterói a primeira morte por Covid. E nós temos 25% da nossa população de pessoas idosas. Então, ali era a tragédia anunciada. Então, nós fechamos, deveríamos e fizemos isso, mas investimos na proteção da vida. Né? Fizemos o primeiro hospital, ali não faltou vaga, não faltou leito, não faltou respirador. E aí começou, dentro de uma composição, e foi falado aqui muito antes, dos comitês, do diálogo, da construção conjunta. Nós tivemos um comitê que a gente reunia a ciência, a academia, reunia o setor de saúde, mas reunia o setor produtivo, de comércio da nossa cidade. Então, foram esses setores que falaram, mas a gente precisa abrir. Como é que faz? A empresa vai falir. E aí, a gente teve a indução de garantia, através da empresa cidadã, o pagamento dos funcionários, até 9 funcionários, a prefeitura pagou a fundo perdido, e também o Supera, que foi em gestão de crédito para ter capital de giro naquele momento. Por isso que hoje, Niterói talvez não tenha sentido tanto, porque foi feito por parte do poder público, não um discurso político vazio, mas um incentivo direto nas empresas da cidade. Então, já existia o planejamento, nós começamos em 2013 para 2033, e agora a gente revisita esse planejamento, visto que a gente manteve o nosso ecossistema vivo, a gente agora pode dar um passo maior, investindo na tecnologia e nesse distrito digital que nós estamos construindo da Cantareira, com outras iniciativas. Eu acho que é o caminho para Niterói, turismo, para você não ficar dependente, porque Niterói tem os royalties do petróleo, e agora a gente vai ter uma discussão dos royalties de Petrópolis, não tem esse debate, região serrana, né, mas nós temos Macaé, nós temos outras cidades, mas que, independente disso, tem um impacto, porque quando a gente fala dos royalties, a gente fala dos municípios, mas também do governo do Estado, e nós somos uma economia hoje no Estado do Rio muito dependente dos royalties, e nós não criamos alternativas, porque não tem um planejamento estratégico de governo. Estou me estendendo muito mais que um minuto, mas é a cabeça. Nós não temos um planejamento estratégico regional para as regiões do nosso Estado. E agora vai ter uma decisão, dia 16 de maio, se eu não me engano a data, que pode retirar do Estado do Rio de Janeiro os royalties. E isso vai transformar... Nós já estamos com muitos problemas, e transformar num problema ainda maior. Então, isso não tem a ver comigo? Tem. Né? Tem, porque a gente precisa de cidades organizadas e de ambientes para as empresas prosperarem. Se eu não tiver com as pessoas em condições de comprar, as empresas não prosperam, e é um ciclo. Então, investir nesse ciclo. Então, a gente está muito atento e construindo esses caminhos possíveis aí de futuro. Obrigada. Nada, obrigado. Me ligou? Me derrubaram já? Achei que tivesse me derrubado já.
Assim, coisa boa, Fernando, acho que a gente precisa multiplicar, né? Dar transparência, publicidade. Então, assim, eu sei que o tempo acabou, mas acho que a gente precisa ouvir o que é bom do outro para a gente trazer para cá também, e isso facilita até para o diálogo, de repente, algum governante, alguma autoridade local aqui, procurar a Prefeitura de Niterói para conhecer um pouco melhor aí das coisas boas que estão sendo feitas, desenvolvidas pela sua cidade. Então, obrigado novamente. Antony, suas considerações finais. O Sicredi está aqui, inclusive, como patrocinador do evento, é um parceiro do SEBRAE, a gente tem um fundo de aval, a gente tem as consultorias gratuitas, então fique à vontade aí para vender o Sicredi para todos nós. Marcos, o Bruno há pouco falou que o tempo correndo aqui é desesperador. Imagina agora que está um fim vermelho aqui na nossa frente, ainda pior. Bom, pessoal, eu gostaria de deixar 3 dicas assim, para o empreendedor, para buscar o crédito de maneira planejada, igual eu comentei, para fugir das taxas de juros altas, para fugir de negócios que, ao invés de ajudar o seu negócio, vão estar prejudicando. A primeira ali é a gestão financeira. A gente sabe que não é fácil, mas a gente conseguir ali entender o nosso fluxo de caixa, como que funciona, ter um faturamento comprovado, entender como que funciona ali o nosso fluxo de despesas e receita é muito importante, certo? A segunda dica que eu dou torna a falar de separamento ali do CPF para o CNPJ, certo? Quem ainda empreende e não tem ali um CNPJ, poxa, começa, né, com o MEI, vai entendendo um pouquinho, tem o SEBRAE com diversos programas que ajudam, a gente também está à disposição. E o terceiro, e muito importante também, é ter a transparência nas informações. Para que realmente eu preciso desse crédito, né? O que eu busco com ele, qual a importância vai ser para a minha empresa, que isso aí, consequentemente, com a nossa proximidade que nós temos, vai dar match. A gente vai conseguir aí sim ajudar a sua empresa e alavancar. E também eu gosto até, dei 3, vou dar mais uma dica ali. Dica extra e valiosa. De acreditar. A gente sabe que o desafio não é fácil. Eu trago isso muito forte para a minha equipe, certo? As dificuldades vêm, os desafios são grandes, mas a gente acreditar, ter fé, 70% do caminho andado. Depois a gente ter ação ali e acreditando, com certeza a gente vai atingir nossos objetivos. Não desistir na primeira dificuldade, não desistir no primeiro tropeço, ou segundo, ou terceiro, ou quarto. Se a gente realmente sabe o que a gente busca, o que a gente quer empreender e o impacto que a gente vai gerar na sociedade, a gente tem que lutar até o fim, que uma hora vai ser recompensado. E contem conosco, contem com o Sicredi. Muito bem, uma salva de palmas aí para o nosso amigo Antony. E agora, para fechar, o SEBRAE local aqui com o nosso representante Bruno, que sou fã do seu trabalho desde que você assumiu aqui a região de Petrópolis, Teresópolis e São José do Vale do Rio Preto. A gente tem feito uma parceria muito boa com a área de crédito do SEBRAE e outras áreas também, né? Mas eu vou puxar aqui sardinha para mim. Então, isso facilita muito o diálogo, a transparência e o trabalho. Então, meu amigo, diz para a gente aí em 1 minuto, eu sei que você vai conseguir, talvez, né? Trazer um pouco do trabalho do SEBRAE, da perspectiva, o que a gente espera aí de 2026, muitos eventos que a gente já vem fazendo no Estado, né? Mas enquanto SEBRAE local aqui, o que você tem feito e o que você pode trazer de novidades aí também para os empresários? Tá, eu vou usar essa fala final aqui para fazer um chamamento, né? A gente tem diversas iniciativas acontecendo, e aí eu vou citar nominalmente algumas pessoas. A gente tem o Ecossistema Local de Inovação, que foi uma iniciativa do SEBRAE, abraçada por diversas entidades locais, para que a gente possa pensar nas nossas vocações e de que forma a gente consegue conectar esse ecossistema, representado aqui pelo José Luiz, obrigado. São todos membros que participam de forma gratuita por entenderem a importância desse desenvolvimento local. Associação Comercial, Serra Tech, Simão aqui está conosco. Convido vocês a participarem, depois se quiserem saber um pouco mais como funciona esse ecossistema. Juliano, levanta um pouquinho para dar um olá para o pessoal.
Juliano é Manda nosso aí, agente local de inovação. Pode procurar o Juliano, ele vai passar para vocês as datas. À tarde, a gente vai ter alguns painéis que vai falar um pouquinho sobre o turismo. O SEBRAE desempenhou um trabalho junto com o Conselho Municipal de Turismo, com o Contur, para a gente rever o direcionamento estratégico do turismo da nossa cidade. A gente percebe que a gente está ficando com uma imagem envelhecida e a gente está falando do novo público. Como é que a gente se conecta com esse novo público? Como é que a gente faz com que os nossos atrativos tão valiosos, eles consigam oferecer uma experiência interativa também, para se conectar com o jovem, para trazer essa memória afetiva para ele. Então, a gente vai debater um pouco sobre isso no painel da tarde. A gente está com esse trabalho junto ao Conselho Municipal. Quando a gente falou da Sala do Empreendedor, a gente vai ter aqui agora em maio a Semana do MEI, que vai ser de 24 a 29 de maio. A gente tem um monte de palestras e ações gratuitas acontecendo, e o nosso palestrante master, que está vindo através da parceria com a Coordenação de Serviços Financeiros, vai ser o Leandro Trajano. Depois dá um Google, pesquisa aí quem é Leandro Trajano, vocês vão gostar de saber. Ele é um guru na parte de inovação, principalmente atrelado a finanças e inteligência artificial. Então, convido todos a participarem. Depois vocês podem passar no nosso stand e entender um pouco mais como isso funciona. O SEBRAE fica localizado ali na rua Nilo Peçanha, naquela rua de acesso ali a Casas Bahia, a Lojas Americanas. Vai ser um prazer receber vocês lá. Eu sempre falo que a gente ocupa o espaço, mas ele é um espaço de vocês. É para vocês fazerem reuniões, fazerem conexões, estarem envolvidos com o nosso ecossistema. Então, por favor, desfrutem do nosso espaço. O espaço está lá para que vocês possam usufruir dele. E convido todos também a passar no nosso stand, agendar uma visita. Aqueles que têm um pequeno negócio, que têm dificuldade em fechar um negócio para participar de alguma ação, isso não é mais um problema. Nossos agentes, orientadores de negócio vão até vocês, visitam as suas empresas no melhor horário que vocês puderem nos receber. A ideia é montar junto com vocês um planejamento estratégico de longo prazo, oferecendo soluções que possam, de fato, resolver a dor de cada um. E isso é muito individual. Então, gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram conosco aqui até a hora do almoço. Queria convidá-los para permanecer à tarde para a sessão de negócios, onde vocês vão conhecer pequenos negócios locais aqui e podem gerar negócios entre si e vão se conectar com empresas âncoras da nossa região também. Esse é um dos principais objetivos do evento, criar conexões. Aproveitem o evento e façam conexões. Uma salva de palmas. Bom, obrigado pela participação de vocês aqui no primeira manhã do Conecta. Como o Bruno falou, a gente ainda tem mais dois painéis para acontecer à tarde. A gente já vai para o almoço, né? E mais tarde vocês vão ter essa oportunidade aí, que o SEBRAE também faz essa conexão de mercado para que vocês conversem com as âncoras e tenham a oportunidade também de vender os seus produtos e serviços. E, claro, precisando de orientação, o SEBRAE está aqui, precisando de crédito também, para conseguir honrar com esse novo contrato junto a uma empresa âncora aqui local. Está o Sicredi aqui também para oportunizar essa chance de vocês realmente concretizarem os negócios. Tá? Esse é o nosso objetivo, de fazer essa conexão pequena empresa com a grande empresa. Bom, Fernanda, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação. Espero que a gente tenha trazido para vocês reflexões sobre empreendedorismo, competitividade e finanças aqui nessa manhã, iniciozinho de tarde. Agradeço a oportunidade, um grande abraço aqui para o nosso presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, Robson Carneiro, e também o nosso presidente eterno aí, o nosso Evandro, juntamente com o meu diretor. Ele está aqui ainda? Está lá fora, Marcelo Fiorini, que é aqui de Niterói também, tem dado todo o apoio aqui para... Ah, chegou. Grande abraço. Uma salva de palmas para o meu diretor, gente. Esse aí é o melhor que a gente tem. Né? E é de Niterói, conhece a realidade, está aqui juntamente com o Bruno. Petrópolis, né? Então, isso faz diferença. Já estou quase niteroiense, igual você, né? Então, pessoal, obrigado aí. Agora eu passo para a nossa mestra aqui. Obrigada, Marcos Mendes, por esse painel. Obrigada, Bruno Souza, Fernanda Neves, Antônio Valério, por esse painel tão importante que apresentou caminhos e ferramentas para o empresário, para o empreendedor. Agora, uma foto oficial, gente, para a gente fechar, antes da gente encaminhar para o almoço. Esse foi o nosso último painel antes do almoço, que vai ter servido também, vai ser opcional. Aqui fora, a gente convida todos, tem um preço especial logo aqui na saída. Lucas Buffet gentilmente abriu hoje. Então, todos convidados, os participantes do painel, do evento, têm um preço especial, só se apresentar ali.
Agora, uma foto oficial, a gente retorna. Daqui a 1 hora, teremos mais 2 painéis à tarde, um deles vai focar no turismo, e depois, às 3h15, a gente deve começar a nossa sessão de negócios, que é tão importante, que foi descrita aqui com tanta maestria e tanto foco sobre a importância dessa sessão, ligando, conectando empresas âncoras a empresas da região. Muito obrigada, até à tarde, daqui a 1 hora, volta de 1h20, a gente está de volta aqui. If you look into